Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores. São sempre muito bem-vindos aqui na aula de ciências. Então, a gente vem falando aí já há vários dias sobre os sistemas, órgãos, tecidos do nosso corpo. O que a gente falou sobre o nosso corpo serve para um monte aí de outros animais, principalmente vertebrados, Mas hoje a gente vai ver como isso funciona em outros organismos, em outros seres vivos, como é que é essa organização aí, tá bom? Então, é claro, antes da gente prosseguir aqui, é importante a participação de você, estudante, entre lá no chat com o seu professor, passe para ele as informações, tá bom? E para a gente poder ter uma boa interação. E quando a gente fala de interação, a gente fala sempre de uma pessoa muito especial que tem que estar aqui ao nosso lado, que é o nosso querido professor Magno. É isso aí, estamos aqui juntos para mais uma aula do Centro de Mídias de São Paulo, aula de ciências começando, todo mundo a postos aí, ligar aí o modo CMSP de ciências, aula do professor Edjoel, que sempre eu aprendo sempre alguma coisa com o Edjoel, que são aulas que são muito bem pensadas, elaboradas e tudo mais, mas eventualmente se você tiver alguma opinião, alguma coisa e tal, no finalzinho lá não esqueça de fazer uma avaliação da aula. No mais, gostaria também de agradecer aí a audiência, a participação aí dos alunos que estão aí nos diversos meios, nas diversas telas nos assistindo e desejar aí uma excelente aula para vocês. Isso aí, muito obrigado, professor. Então, assim, lembrando que sempre que possível, professor, a gente sabe aí da situação, da correria de todo mundo, a gente também está na correria aqui, mas sempre que possível coloca o nomezinho do aluno, ele gosta, a gente gosta, coloca o nome da escola, se der, coloca o nome da cidade também, que a gente fica viajando aqui, imaginando, Tá bom? Então, se der, é lógico. Se não der, dá pelo menos aquele geralzão lá, é o pessoal do sexto A da escola tal. Opa, tá valendo também. Tá bom? Bom, vamos ver então qual é o objetivo desta aula aí, Então, nós vamos estudar, eu vou mudar um pouquinho a frase ali porque eu coloquei, mas ela ficou muito feia, Então, estudar a organização dos seres vivos pluricelulares, que são organizados em célula, tecidos, órgãos e sistemas, dando ênfase hoje aos fungos e às plantas, tá bom? Então, é isso aí. Muito bem. Então, para não perder o costume, a gente vai aí fazer nesta aula como? De que forma? Então, compartilhar informações, lembrando que eu sempre gosto muito das participações de todos, refletir, resolver atividades, interagir no chat. O professor, se pegar alguma falha minha aí, tá? Por favor, pode falar aqui no chat que eu não tenho esse tipo de problema não. Às vezes acontece, E aí a gente corrige na hora aqui. Agora, é lógico, se eu achar que a correção também não é bem assim, aí eu passo batido, tá bom? Então a gente briga, Edjoel? A gente gosta de uma boa polêmica também. Sim, também. A gente gosta de causar de vez em quando. Muito bem. Então, aí como que você pode, estudante, acompanhar esta aula nossa aí? Então, tá aí, você pega um caderninho para anotar, aí as suas dúvidas, tal, fazer a resolução das atividades. É bom você colocar título, colocar a data, E aí, alguma dúvida que fique ainda, você tem o seu professor que é muito bem gabaritado. Lembrando que o assunto de hoje que a gente está trabalhando está lá no seu caderninho do aluno, no volume 2, tá bom? Que está falando lá sobre seres vivos, fungos. Se você ver lá, você vai ver que muito do que a gente falou aqui está no volume 2. Ah, professor, em qual página? Pô, dá uma lidinha lá geral que você vai ver que dá para aproveitar em mais de uma página. Por isso que eu não gosto muito de colocar a página. Quando eu estava na sala de aula, eu fazia assim também. Eu fazia um comentário geral e falava para os alunos. Agora vocês vão tentar fazer aí no caderno, era a minha forma de trabalhar. E é como eu penso essa aula aqui. Eu penso, bom, o que o caderno vai pedir? Então eu falo de uma forma geral, até para você, estudante, dar uma lidinha no caderno ali, todas as atividades que tem, ver o que já dá para fazer, tá bom? E aí tira a dúvida com o seu professor. Lembrando que a gente pensou essa aula desse jeito, não é a única forma, nem a melhor forma, Pode ser que seu professor ainda não chegou nesse assunto, pode ser que ele já passou, Cada um tem uma realidade aí, mas você sempre pode contribuir com a gente aqui e também aprender um pouquinho, A gente trocar esse conhecimento, tá bom? Muito bem. E aí, gente, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Oi, Joel, eu vou ter que te interromper aqui um minutinho, cara.
Um bom dia a todos aí. Manda um bom dia para o sexto A, B e C aqui da escola Carlos Celso Learduzzi. E eles te adoram, professor Ed Carlos. Ed Carlos, opa, é nóis. É nóis. Ed Carlos Magno Joel. É isso aí. Tamo junto. Muito bem, gente. Então, obrigado aí pelo prestígio, né? Obrigado pelas mensagens de carinho que a gente sempre recebe bastante. Também recebe uns puxões de orelha que a gente vê com carinho também, né? Porque eu acho que quando as pessoas querem o nosso crescimento, às vezes elas dão bronca também, não tem problema, tá bom? Bom, mas como a gente pensou essa aula aqui hoje falando de fungo e plantas, né? Quem não sabe, o bolor é um fungo. E para a gente começar a imaginar, e vamos pensar numa coisa que é do nosso dia a dia aqui. A comida, ela embolora, não é isso? E eu quero saber por quê. Por que será que os alimentos emboloram? Então você, estudante, vai ter 2 minutinhos para passar isso aí para o seu professor e ele passar para nós, tá? Por que os alimentos emboloram? Ó, diretamente essa aula ao vivo para vocês aí. Tem a participação aqui, a primeira, viu, professor Edjoel? Da escola PEI. Aires de Moura está sempre com a gente aí da Vila Jaguará. Opa. É o aluno do 6º ano, Arthur, escreveu para facilitar nossa digestão, eu acho. Aí tem aquela legal, né, que aqui meu vovô chamava o bolor de penicilina, diz a professora Miriam aqui, ó. Ah, que legal. Na verdade, assim, a penicilina, né, ela é um medicamento que foi descoberto a partir de um fungo que chama Penicillium, né? E talvez daí tenha essa associação, mas é só um tipo de fungo que tem um gênero, né? Penicillium, né? E aí tem também as espécies lá, e aí foi descoberta a penicilina a partir disso. Mas aí isso é uma outra aula, é um outro assunto, mas legal, valeu. Agora, a grande quantidade de alunos aqui que responderam devido a essa questão dos fungos e tal, é muito feliz, viu, Edjoel? Tem, por exemplo, a Clara Beatriz, que respondeu que é a questão do fungo, os alunos da PEI, Paulo Freire, lá de Osasco também. Já a professora Irley escreveu por causa da umidade e ações de micro-organismos. Deixa eu voltar para mais um aluno aqui. Ó, tem a Natália que escreveu fungo também. Tem os alunos do 6º A aqui participando do Oswaldo, do professor Oswaldo, que é a escola Hans Wirtz. Nossa. É meio alemão isso aqui, né? É? Tem a Melissa Safari, que também escreveu isso muito bem. Oba. Tem o David. Olha, não dá para ler todos, infelizmente, mas estão todos de parabéns aí, participaram muito bem da aula. Isso aí. Eu vi que alguns colocaram umidade aí, né? Então eu vou pegar esse gancho da umidade aí, tá bom? Então a gente tem que entender o seguinte, que os fungos são seres vivos.
né? Porque eu vi que alguns colocaram assim, porque o alimento entrou em decomposição e aí o fungo se alimenta dele. E aí a gente podia fazer aquela pergunta assim, né? Mas o alimento entrou em decomposição e o fungo está se alimentando dele por causa disso? Ou o alimento entrou em decomposição porque o fungo está lá, né? E aí, ó, olha só que interessante, eu tenho um videozinho aí que vai mostrar o seguinte, ó, isso aí é um tipo de fungo, tá bom? Ó, quando o rapaz passa aí, ou a pessoa passa aí esse pedaço de madeira, ele solta uma fumacinha, tá bom? Essa fumacinha aí são os esporos do fungo. O que é isso, professor? É como se fosse, falando bem grosseiramente assim, a sementinha do fungo, tá bom? Então vocês viram? Imagina para onde que esses esporos vão. Para todo lugar, certo? Eles vão estar junto da poeira, tudo bem? Então os esporos do fungo vão estar ali junto da poeira. Pois bem, o que precisa para esse esporo virar um fungo novo? Precisa ele encontrar um ambiente onde ele possa crescer, onde ele tenha nutrientes. E isso pode ser seu alimento. Então você deixou lá a panela de arroz destampada lá em cima do fogão e foi brincar na rua. Aí está um dia quente, úmido, né? Vocês colocaram aí úmido. A panela está lá, aí ela começa a mornar, porque se estiver muito quente também ele não consegue, né, se desenvolver. Bom, caiu lá junto com a poeirinha. Nossa, professor, então quer dizer que quando eu como a comida, pode ter alguns esporos de fungo lá. Por isso, quando eu coloco na geladeira, não estraga, porque a temperatura baixa não permite que esses organismos se desenvolvam. Agora, se eu deixo fora da geladeira, aí o que vai acontecer? Caiu lá esse esporozinho, e o que ele vai acontecer? Olha aí que legal, ó. Então, depois que caiu o esporo, ele começa a crescer lá dentro, tá? E aí, ó, parece até, né, um pouquinho assim que o pêssego aí no caso da imagem, ele está embolorando de dentro para fora, né? E aí por que isso? Ó, vocês estão vendo que fica um monte de pontinho branco ali, você vai ver, ele vai embolorando, aí vai ficar um monte de pontinho branco. Esses pontinhos brancos, né, também ali vai começar a liberar esporo, tá? Neste caso aí é um tipo de fungo que ele não faz lá um órgão frutificador muito bonitinho e tal, mas tá aí, tá bom? Muito bem. Agora, só lembrando, né, que o pêssego ele é um vegetal, tudo bem? Ele é um fruto, ele é um vegetal. Então eu peguei um exemplo aqui de célula vegetal que está sendo invadida aí por uma estrutura do fungo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho isso aqui, é uma célula vegetal, certo? Ó, isso aqui é outra célula vegetal, tá vendo? Ó. E eu vou colocar de verdinho aqui, ó, isso aqui a gente chama de hifa. O que é isso? É como se fosse uma raizinha do fungo, tá vendo? Ó? Ela está invadindo a célula vegetal. Tá bom? Ó, eu tenho outras figuras aí. Então eu tenho a célula vegetal e eu tenho as hifas ali, ó, invadindo. Então hifa é uma outra estrutura que o fungo tem. Tá bom? Então é assim. Então primeiro caiu aquele grãozinho, aquele esporozinho lá em cima do fruto, certo? Mas pode ser em cima do arroz, pode ser em cima de um monte de coisa. Para vocês terem ideia, né, a gente que é biólogo trabalha com microscópio, até em lente de microscópio nasce fungo. Tá? Então, o fungo ele come um monte de coisa. Quando você olha para a sua parede, que ela tá, né, às vezes tem umidade na parede, aí fica tudo embolorado, é que tem fungo que come até tinta de parede. Olha só, fungo é um bicho danado, né? Então é complicado, tá? A gente tem que saber bem aí como resolver este problema. Bom, agora o que é outra coisa que eu quero que você saiba? Quando você olha assim, ó, essa estrutura, tá vendo? Essa estrutura aqui, a amarelinha, é um fungo. Essa estrutura aqui é outro fungo. Só que isso é uma pequena parte do fungo. Essa é a parte que vai liberar esporos. A grande parte, ó, vai estar aqui embaixo, que são as hifas. Eu estava lendo um livro que ele fala que um fungo pode produzir até 1 quilômetro de hifa em 24 horas. Então imagina o quanto que para surgir esse pedacinho aqui, o quanto que as hifas estão espalhadas. Esse é o motivo pelo qual você não deve nunca comer um alimento que embolorou.
Você fala, eu vou cortar essa parte que está embolorada e vou usar o resto, mas você está vendo só a parte que o fungo frutifica e tal. As hifas são microscópicas, você viu lá, eu mostrei a célula que você não consegue enxergar no fruto, eu mostrei a célula e a hifa ainda é menor lá passando, então você não consegue ver. Tá? Por isso que você não deve comer alimento se ele estiver embolorado. Tá bom? Joga fora. Ah, dá dó. Dá, mas tem que jogar fora. Tá? Porque estragou. Né? A gente não fala que estragou, tá em decomposição. Então, mas foi o fungo que estragou. Tá? Se você conseguir deixar o alimento livre do fungo e da bactéria, ele vai durar por muito tempo. Por isso que a gente faz coisas como salgar, né? Quando você salga o alimento, por exemplo, a carne. Normalmente você não permite que bactérias e fungos se desenvolvam, né? Então, quando não tinha geladeira, era assim que as pessoas faziam. Você pode também fazer o quê? Compota. Vocês nunca viram? Tem até algumas igrejas que ensinam, né, a fazer compota. Você enche de açúcar, faz um melado, porque o açúcar faz o mesmo efeito do sal. Ele tira o líquido do alimento e aí desidratado não consegue desenvolver micro-organismos. Vocês mesmo que falaram para mim, que é a umidade que permite que esse micro-organismo desenvolva. Tá? Então você arrumando maneiras de você tirar a umidade, você consegue impedir. Né? Por isso que quando vieram descobrir o Brasil aqui, né, como conta a história aí, eles iam muito atrás de alimento, porque se não tinha de tempero, porque se não tinha geladeira, o que fazia eu manter um alimento por muito tempo preservado era o tempero. Tá? Eu temperava bastante e aí mantia preservado, tá bom? Olha quanta coisa que dá pra gente aprender só falando de fungo, né? Muito bem. Agora eu quero saber, falamos dos fungos, mostrei já um pouquinho de planta, falei do fruto da planta, mas eu quero saber, a gente viu sobre órgãos, tecidos e células no ser humano, acabei de mostrar aí um pouquinho do fungo, e eu quero saber nas plantas. Será que as plantas possuem órgão? Se sim, cita pelo menos um para mim. Vou dar 2 minutinhos para você. Essa, Estuano, é uma pergunta aí que tem que pensar um pouquinho, né, meus queridos? Olha só, tem gente que ficou um pouquinho na dúvida aqui, ó. Ah, legal. O Lucas escreveu assim, eu acho que não possui. Mas aí alguns discordaram, assim, a flor. Os alunos aí da flor é um PEI, órgão? Paulo Freire, citaram as folhas onde acontece a fotossíntese, quer dizer, está procurando aí alguma relação. Folha e raiz, flor, folha, raiz, aqui tem alguns que responderam. Alguns estão ligando a flor, entendeu, Edjoel? A essa coisa do órgão e tal. Aí a professora Márcia mandou aqui, mandou um negócio bacana, mas eu vou ver se tem, desculpa, professor, eu vou ver se tem aqui de algum aluno, ó. A Yasmin escreveu, folha, vegetativos. Oba!
Aí já vai mais específico aí, né? O Legal. Vitor escreveu que planta não tem órgãos, quer dizer, o pessoal está travando aqui um pequeno debate, Joel. Bom, assim é que é bom. Assim que assim que o conhecimento acontece. Até eu fiquei um pouco curioso aqui, ó. O Igor do sexto A, ele escreveu citronela aqui. Citronela é uma planta, né? E é maravilhosa. Né? O pessoal põe no álcool aí para espantar mosquito e tal. Não sei se funciona, mas eu sei que tem uma galera aí da zona mais rural, né? Que tem problema com mutuca, etc. Aí põe a citronela lá no álcool vegetal e passa no corpo e não sei o que lá. Ó, não tô dando receita, não. Tô falando que o pessoal faz isso. Longe de nós passar essas coisas. Ó, Deus. Yasmin também escreveu sim a flor, ela acha que a flor é o órgão. Folhas, caule e raiz também, o aluno Tiago Alberione também escreveu. Deixa eu pegar uma lá no fim, para encerrar aqui. A saideira aí. O Heitor do sexto B, ele disse que tipo, a gente conseguir dominar as células que invadem os vegetais, os alimentos nunca mais irão estragar. Então, a penicilina faz isso, né, com a bactéria, por isso que a gente toma ela na forma de injeção. Quando você toma, se algum de vocês que está aí assistindo a aula já tomou uma injeção deliciosa, maravilhosa, chamada Bezetacil, então, é a penicilina. Tá? Por que você toma isso? Para matar a bactéria, é um antibiótico. E ela foi descoberta por acaso porque começou a crescer um vírus lá no laboratório do cientista, tá bom? Mas esse é um assunto para outra aula. Então, sim, existem alguns casos que a gente já sabe disso. Então, olha aí, ó, alguns órgãos da planta. Então, falaram aqui, alguns eu vi que falaram aqui, né? A raiz, então ela é aquele órgão responsável por puxar água, os sais minerais, né, os micronutrientes que a gente fala do ambiente, tá? E no caso é a raiz de um mangue, né, que é muito bem adaptada para uma região que se alaga muito. Ela vai participar, inclusive, da respiração da planta, né? Ela é toda complexa, mas a raiz, então, é um órgão, tá? O outro é o caule, né? No caule pode, dependendo do tipo de planta, pode ter aí o sistema lá de vasos, né? O xilema e floema, tal. Então vai ser responsável pelo transporte também de nutrientes, transporte de seiva bruta, seiva elaborada, que é assunto também para outras aulas em outros anos, tá? Então o caule, aí eu dei um exemplo de caule, que é o colmo, existem outros exemplos, tá bom? As folhas, né, por exemplo, normalmente vai ser o órgão fotossintetizante, vai ser a folha, vai ser onde vai acontecer a fotossíntese, ou seja, pega aquela seiva que veio lá da raiz, né, e aí depois que passa pelo processo de fotossíntese, enche de açúcar e aí depois vai ser distribuído pela célula a célula da planta. E a flor, que falaram muito bem, que é o órgão reprodutivo, tá? É por onde a planta se reproduz sexuadamente, é através da flor. É lá que vai estar as estruturas masculinas e femininas da planta, tá bom? É responsável pela reprodução da planta. Legal, né? Muito bem. Eu já falei aqui, então eu vou deixar só um minutinho aí para você falar. A planta possui célula e tecido? Um minutinho só e tá bom. Olha, Joel, aqui eu vou tentar ler o máximo possível aqui, Oba. ó. Tem vários alunos que responderam evidentemente sim aqui, ó, aluno do sexto B da escola lá de Limeira, tem o Rômulo Ariel que escreveu sim, tem o aluno sexto ABC escreveram sim lá da escola Orlandi Leste 4, tem a Beatriz colocou sim, tem Gabriele que colocou sim, tem a Yasmin que colocou sim, tem também
aqui para finalizar, o aluno Wendel. Oba, isso aí, gente. Então, lembrando, né? Como que era o enfoque das aulas anteriores? Célula forma tecido, tecido forma órgão, órgão forma sistema. Isso acontece com a gente, acontece com alguns fungos, porque tem fungo unicelular também, tá? Acontece com alguns fungos, acontece com os vegetais. Então tá aí o resuminho da aula, que nós vimos nesta aula. Células, órgãos e tecidos em fungos e plantas, tá bom? Com isso, eu vou terminando por aqui e deixar aí o recadinho final para o nosso querido professor Magno. Um abraço a todos os alunos do Alice Chueri, do Gustavo do 6º C, Vinícius do 6º C, aqui para vários que colocaram aqui que não deu tempo de ler, mas dá tempo de você aí acessar o link, aí clicar aí o QR Code que vai aparecer para você e avaliar a aula, falar o que você achou. A gente está aguardando e até a próxima, gente.